Se você ainda não entendeu o que é um CDI, calma, eu vou explicar para você. Só que antes de você conseguir entender perfeitamente o que é um CDI, você precisa entender também o que é uma Selic. E para isso eu vou deixar aqui para vocês, em algum lugar dessa tela, um link onde vai direcionar você para entender o que é Selic. Aí depois você volta aqui nesse vídeo para você realmente entender de ponta a ponta o que é o CDI. Mas para você que já sabe o que é uma Selic, vamos aqui direto no ponto, sem enrolação. CDI nada mais é que uma taxa de referência para você conseguir escolher um produto chamado CDB. Um CDB que está pagando 120% do CDI, um CDB que está pagando 110% do CDI. Então o CDI é apenas uma taxa de referência para você escolher um outro produto financeiro, um outro investimento. Para ficar ainda uma explicação mais simples, o CDI funciona como se fosse a tabela FIPE. Se você está vendendo um carro que na tabela FIPE está avaliado em 50 mil reais, a partir do momento que você vende esse carro a 52 mil, você está fazendo um ótimo negócio. Agora, a partir do momento que você vende esse carro a 48, a 45 mil reais, você fez um negócio considerado ruim, porque você vendeu abaixo da taxa de referência, que seria a tabela FIPE. Então, o CDI é a mesma coisa, é uma referência para você escolher o melhor CDB, um melhor produto financeiro, seja ele acima do CDI ou abaixo do CDI. É lógico que, além disso, tem várias particularidades que você precisa entender, mas o importante é você entender que o CDI é apenas uma taxa de referência para você escolher o melhor CDB disponível no mercado. E se mesmo assim você ainda não entendeu, mantenha calma que eu vou fazer uma explicação aqui muito mais aprofundada para você entender. Todo banco que está instalado aqui no território brasileiro, ele tem que seguir uma regra do Banco Central. E essa regra, entre várias tantas regras que existem, uma dessas regras é sempre fechar no positivo. Ela não pode fechar o seu caixa no negativo, porque isso, segundo o entendimento do Banco Central, acaba acarretando vários riscos, tanto para o cliente, quanto para o banco, quanto para a economia brasileira. Então o banco, no final do dia, sempre tem que fechar o seu caixa no positivo. Se por um acaso o Banco Santander, por exemplo, fecha o seu caixa no negativo, o que ele vai fazer? Ele vai ligar lá para o Itaú e vai falar para o Itaú que precisa de um empréstimo para fechar o seu caixa no positivo. E é exatamente isso que você está pensando. Os bancos emprestam dinheiro entre si, porém eles não são bobos. Eles não cobram altos juros um do outro. Eles se juntaram, se organizaram e decidiram criar uma taxa de juros só para eles, que é chamada de CDI. Então, toda vez que o Santander liga para o Itaú precisando de dinheiro emprestado para fechar a sua conta no positivo, o valor que o Itaú vai cobrar do Santander é a taxa CDI ou taxa DI. Praticamente as duas são a mesma coisa. E é nesse momento que você precisa entender o que é Selic. Vou deixar aqui para você um vídeo sobre o que é Selic, você assista lá, depois você volta aqui. Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Ela define o valor de outros juros, de outras taxas. Ela é definida pelo Banco Central e atualmente, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está em torno de 10,75% ao ano. E o nosso querido CDI acompanha essa taxa Selic. Quando o Banco Central decide aumentar ou abaixar a taxa Selic, o CDI acompanha. Ele está cerca de meio ponto percentual para baixo. O CDI sempre vai render um pouquinho a menos que a Selic. E é aí que vem o pulo do gato. O banco, como não é nada bobo, na hora de emprestar dinheiro um para o outro, eles vão considerar essa taxa CDI que eles criaram e que está acompanhando a taxa Selic, que é controlada pelo Banco Central. E é exatamente mais ou menos aí cerca de 10,2% ao ano que eles vão estar cobrando de juros um do outro.
Enquanto que você, mero mortal, quando vai fazer um empréstimo no banco, ele vai cobrar de você um absurdo, mais de 200% ao ano. Mas não se preocupe, você não precisa ser um tonto do banco. Você pode ganhar dinheiro em cima do banco, não somente o banco em cima de você. E é aí que entra o nosso amigo CDI. Através do CDI você consegue investir no CDB, que nada mais é que emprestar o seu dinheiro para o banco. E o CDB, que é um produto financeiro, ele está atrelado ao CDI. Se você ainda tem alguma dúvida do que é CDI, do que é Selic,